Seja bem-vindo ao primeiro episódio nosso de podcast. Vamos direto à nossa primeira pergunta. Doutor Danilo, por que é possível pedir o FIES na via judicial? Emily, existem alguns fatores que permitem a gente poder entrar com o processo, né? O primeiro deles é simplesmente o fato do FIES se tratar de um financiamento. Então, o FIES nada mais é do que um dinheiro que é emprestado dos cofres públicos para o aluno, para que ele possa fazer o seu curso superior, mas que ele tem que fazer a devolução desses valores após ele se formar. O segundo fator, ele está ligado diretamente com a limitação de renda imposta pelo próprio FIES. De que maneira? Quando o FIES impôs que a renda familiar fosse de, no máximo, até 3 salários mínimos por pessoa da família, isso não foi feito por acaso. Isso foi feito porque o FIES foi criado para ser destinado a pessoas de baixa renda. Então, quando se criou essa cobrança do ponto de corte, acabou que ela feriu a própria natureza do FIES. Por quê? Porque passou a limitar o acesso do aluno através de uma meritocracia e não a questão socioeconômica como de fato sempre foi utilizada. Por isso é possível você pedir o FIES na via judicial. E quais são os requisitos que o aluno precisa preencher para conseguir o FIES na via judicial? Os requisitos, Emily, para o aluno poder conseguir o FIES é ter feito o Enem a partir do ano de 2010. Então, qualquer nota de lá para cá pode estar sendo utilizada. Ter uma renda familiar de mais ou menos até 3 salários mínimos por pessoa da família, você vai somar toda a sua renda e dividir pela quantidade de integrantes. Não ter zerado a redação e escolher uma faculdade que seja específica, ou seja, cadastrada ali no financiamento. Ah, mas e se eu não fiz o Enem? Eu posso participar? Caso você tenha terminado o ensino médio na época em que o Enem não era tão exigido, você pode conseguir o FIES sem ter feito o Enem também. Caso você já esteja matriculado, é o mesmo caso, não precisa ter feito o Enem para conseguir o FIES. Doutor Danilo, e quem já é graduado, pode conseguir um FIES para uma segunda graduação? Eu já ouvi falar que existe uma restrição. Como que funciona isso? Não é que exista uma restrição para quem é graduado. A questão é que o FIES na via administrativa, ele funciona basicamente por questões de prioridades, ou seja, classes. O topo ali, a maior prioridade do FIES é o aluno sem graduação e que nunca utilizou o financiamento. Então, quando o aluno graduado ou que já tenha utilizado o financiamento anteriormente faz a inscrição, ele automaticamente é jogado lá embaixo na fila de espera. Alunos com notas menores do que a dele ocupam colocações melhores. Por isso que é difícil um aluno graduado conseguir o financiamento na via administrativa. Só que isso é um ponto favorável na via judicial. Por quê? Porque o aluno, como ele tem essa questão na via administrativa, a gente coloca da seguinte forma para o juiz, que mesmo que ele tivesse uma nota superior ao ponto de corte, dificilmente ele conseguiria a vaga por essa questão de ser jogado lá embaixo na fila de espera. A quantidade de vagas ofertadas na faculdade interfere nas chances de conseguir ou não o FIES, sendo menor ou maior? Na via judicial, Emily, não interfere. Por quê? Acredita-se que as vagas são fornecidas pela faculdade para o FIES, mas é o contrário. É o próprio financiamento quem fornece as vagas para a faculdade. Então, a quantidade de vagas que tem na faculdade não interfere. Vamos supor que a faculdade que você escolheu, que seja o seu maior sonho, tem apenas 5 vagas. Seu processo acabou de ser ganho, acabou de sair o resultado ali. Se essas 5 vagas estiverem em aberto, uma delas automaticamente é destinada a você. Mas se as vagas já foram preenchidas, o processo seletivo se encerrou ou sequer nem abriu, o FIES, como ele é obrigado a cumprir uma ordem judicial, ele irá disponibilizar uma nova vaga para você, especificamente para você que entrou com o processo. Então, não interfere a quantidade de vagas que tem atualmente na faculdade, ou até mesmo se não possui vagas. Pessoal, esse foi o nosso primeiro episódio do podcast. Se você tem alguma dúvida, deixe aqui o seu comentário que nós iremos te responder.